Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você crê nisso? Eu convido então você a abrir sua Bíblia no Salmos 22. Salmo 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Salmo 22, do verso 1 ao 19. Louvado seja Deus. Diz assim o texto: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Reparte entre si os meus vestidos, e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Amém. Feche teus olhos, fale com Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você, que Ele abra o teu entendimento, o teu coração, para aquilo que Deus quer tratar conosco nesta noite. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o teu nome, sentimos a tua doce presença neste lugar. E este é o momento, Pai, que nós queremos ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Quero ser apenas, ó Deus, um canal, um instrumento através de quem o Senhor venha comunicar, ó Deus, o teu querer para cada um de nós, os teus filhos. Abra nossa mente, Senhor, nos dê entendimento e compreensão acerca daquilo que o Senhor vai tratar agora. É a minha oração, é a oração da tua igreja, em o nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós não estamos num número grande de pessoas neste culto, mas eu quero fazer uma pergunta antes de entrarmos na mensagem propriamente, e eu não quero com isso também constranger ninguém dos que estão aqui conosco, viu? Apenas eu gostaria de identificá-lo agora. Eu quero perguntar se há alguém entre nós que você não é um cristão evangélico, Você não foi batizado nas águas, você não pertence a uma igreja evangélica. Nós temos alguém aqui no nosso meio, nessa condição, você não é um cristão evangélico, você não é batizado nas águas, nós temos alguém, nós temos um jovem ali atrás, namorado da Rebeca, Deus abençoe você. Tem alguém mais? Tem alguém mais? Nós temos ali também uma querida irmã, que não é evangélica. Alguém outro? Mas eu louvo a Deus e eu quero dizer a vocês, vocês que levantaram suas mãos, sejam bem-vindos entre nós, como todos os demais irmãos também, sejam todos bem-vindos entre nós. Deus tem uma palavra nesta noite para
o nosso coração. E você também que está em casa, né? Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós tivemos, né, na noite de sexta-feira, na tarde de ontem e na noite de ontem, um seminário, né, um seminário de libertação e batalha espiritual. E este seminário ele foi direcionado à liderança, né, da igreja. E de maneira que a maior parte dos irmãos que estavam conosco nesse seminário, que fizeram esse seminário, fazem parte da liderança da igreja. E neste seminário, entre tantas coisas que Deus falou ao nosso coração, através da instrumentalidade do pastor Jaime, algo que na verdade também nós os crentes em Jesus já sabemos, já aprendemos desde muito cedo, que nós estamos numa batalha. Amém, irmãos? Servir ao Senhor Jesus, eu sempre gosto de dizer isso aí, servir ao Senhor não é estar num mar de rosas, servir ao Senhor não é estar num caminho plano, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade, nada disso. Servir ao Senhor verdadeiramente é se posicionar do lado do Senhor nesta batalha, que é uma batalha espiritual. E a palavra de Deus nos fala através do apóstolo Paulo, que esta batalha ou esta luta não é contra a carne e o sangue, nós não lutamos contra pessoas, a nossa batalha é contra principados, contra potestades, contra dominadores, contra as hostes espirituais da maldade, em lugares celestiais. Amém, irmãos? É uma batalha, E quando nós lemos aqui o Salmo de número 22, este Salmo, ele fala de uma batalha. Davi, que é o autor do Salmo 22, inspirado pelo Espírito Santo, ele narrou aqui aquilo que eu chamo de a maior batalha do universo. A maior batalha do universo. O Senhor me colocou algumas coisas, eu escrevi, eu quero ler para você aqui. Neste Salmo 22, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, descreve a maior de todas as batalhas já ocorridas no mundo espiritual. A batalha de Cristo contra Satanás pelas almas dos homens. Amém, irmãos? Esta é a maior batalha que já aconteceu, a batalha do Calvário, a batalha narrada aqui, na inspiração do Espírito Santo, muitos anos antes de que Cristo realmente viesse e consumasse, Davi já escreveu. Mas o que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é que esta batalha, travada entre o Senhor Jesus e Satanás, ali na cruz do Calvário, foi uma batalha pelas nossas almas, pela minha alma, pela tua alma, pela alma de toda a humanidade. O resgate da minha alma, da tua alma, da alma de cada ser humano, é o que estava em jogo nesta batalha. Não era o domínio do céu, ou da terra, ou do universo, mas a posse da alma do homem. E Jesus não poderia perder esta batalha. Amém, irmãos? O que estava em posse, o que estava em jogo ali, nesta batalha, na batalha do Calvário, não era a posse do céu, Jesus e Satanás não lutavam pelo domínio do céu, Jesus e Satanás não lutaram pelo domínio da terra, pelo domínio do universo, pelo domínio da natureza, de absolutamente nada, a não ser a guerra, a luta pela minha alma e pela tua alma. E aí eu quero que você já considere, meu querido irmão e irmã, a importância que você tem. Amém? Preste atenção nisso. O quanto você é importante, porque a maior batalha de todos os tempos, tanto da eternidade passada, quanto as batalhas do futuro, nenhuma delas eu reputo como sendo a maior batalha. Talvez alguém pudesse até pensar e contrapor, dizendo o seguinte: pastor, a maior batalha que aconteceu
foi a batalha no céu, quando Deus, Ele expulsa Lúcifer, né, e um terço dos anjos dos céus acabam caindo também, né, na companhia de Lúcifer. Talvez alguém diga: pastor, essa foi a maior batalha. Ou alguém ainda poderia sugerir e dizer o seguinte: a maior batalha ainda não aconteceu, a maior batalha vai acontecer, é a batalha do Armagedom, quando o Senhor vencerá todas as nações, né, que investirem contra Israel, que cercarem Israel, e quando Israel não tiver mais para onde correr, para onde fugir ou para onde se socorrer, o Senhor virá e dará a vitória ao seu povo. Essa será a maior batalha. Ou alguém ainda poderia de repente sugerir: não, mas a maior batalha que irá se travar é a batalha do Senhor Jesus contra o anticristo. Não, eu tenho no meu coração, que a maior batalha que foi travada e não terá outra igual, é esta batalha descrita aqui nos Salmos de número 22, que se torna uma realidade depois, quando nós vamos já lá no Novo Testamento. Esta batalha que eu quero enfatizar, não foi uma batalha pelo controle dos céus, não foi uma batalha pelo controle da terra, do universo, mas foi uma batalha pelo controle da nossa alma. E por que é, irmãos, que eu considero, por que é que eu considero que a batalha travada por Cristo Jesus ali na cruz é a maior de todas as batalhas? Porque a batalha que houve nos céus, queridos irmãos, foi uma batalha de Deus contra Satanás. E nós vamos ver aqui, dentro desta mensagem, daquilo que Deus colocou no meu coração, o diabo nunca foi páreo para Deus. Amém, irmãos? O diabo nunca foi páreo para Deus. Então, falar que Deus venceu Satanás, ou que Deus venceu a Lúcifer, que Deus venceu a um terço dos anjos dos céus, Deus é Deus, não tem ninguém maior que Deus, o inferno inteiro, ou os anjos todos, Caiu um terço dos anjos, mas poderia ter caído 100%, porque para Deus não tem impossível, para Deus não tem limite, para Deus não tem força maior que a dele. Então, imaginar que a batalha do céu foi a maior batalha, eu não posso considerar assim. Se eu pensar ainda, meu querido irmão e irmã, que a maior batalha seja a batalha de Jesus contra o anticristo, também não considero, porque o anticristo, quem é o anticristo? E lembrando nós, preste atenção, isso é importante, quem é a pessoa do anticristo? É o próprio Satanás que vai se encarnar. Assim como Jesus se encarnou, assim como o Cristo, o Filho de Deus, se encarnou na pessoa de Jesus, Satanás também vai se encarnar na pessoa do anticristo. No entanto, a respeito desta batalha, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, vencerá o anticristo, que é Satanás. Caiu, acabou. Amém, irmãos? É com o sopro da sua boca, diz a palavra de Deus, que o anticristo cairá diante do Senhor. Mas por que é então, irmãos, que eu considero, que eu tenho no meu coração, que esta batalha lá do Calvário foi a maior batalha travada em todos os tempos, a maior batalha espiritual de todo o universo? Não era a batalha de Deus contra Satanás, porque Satanás não é páreo para Deus. Era a batalha do homem Jesus contra a maior força do mal do universo, Satanás e todas as hostes demoníacas. Amém, irmãos? Talvez alguém pudesse dizer: mas Jesus era Deus. É verdade, Jesus nunca deixou de ser Deus. O Senhor nunca perdeu a sua divindade. Mas lá na cruz do Calvário, a batalha não foi de Deus contra Satanás, a batalha foi de um homem chamado Jesus, que enfrentou Satanás com todas as suas hostes demoníacas, com toda a sua força. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, quem é o homem que poderia enfrentar
Satanás, quem é o homem que poderia se dispor a esta batalha? Não era a batalha de Deus contra o diabo, irmãos. Era a batalha de um homem que passou pela vida e não pecou. O único que teria condições de ir para esta batalha. Amém, irmãos? Mas era um homem como eu e você. Sentia dor, tinha sentimentos, tinha emoções, e tudo mais o que você pode pensar, que é próprio da natureza humana, Jesus teve. E foi nesta condição que Jesus foi para o Calvário. Por isso que eu considero a maior batalha, porque a batalha é de Deus contra o diabo. Deus é Deus, mas a batalha de um homem contra Satanás e seus demônios, não tem jeito de nós não considerarmos, senão algo extraordinário. Amém, igreja? No versículo de número 12 do Salmo 22, eu gostaria que a Malu nos ajudasse aí, versículo 12, vai dizer o seguinte: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Segura aí, você depois, com tempo em casa, você leia o Salmo 22 todo, vai refletindo, vai observando, e você vai ver que tudo aquilo que Davi, 1000 anos antes, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu, se cumpriu realmente, literalmente, na vida de Jesus. E este versículo, sem entrar em muitos detalhes, só para que os irmãos possam entender, é uma analogia que Davi, inspirado pelo Senhor, ele faz nesse salmo. Bazã era uma região muito fértil da além do Jordão, com uma vegetação muito propícia para a criação do gado. Os animais criados naquela região eram grandes e muito fortes. Os ataques que Jesus sofreu ali na cruz foi comparado pelo salmista neste salmo como os ataques daqueles touros, os touros de Bazã. Bazã era uma região da além do Jordão e uma região de uma vegetação, uma terra fértil, uma vegetação muito propícia para a criação do gado. E o gado criado ali naquela região eram gados grandes, fortes. E aqui o salmista compara que os ataques que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário seria como enfrentar touros dessa natureza, touros fortes, touros violentos, touros bravos, que só de olhar para eles já causava medo, e o Senhor Jesus os enfrentou. O versículo 13 ainda nos dá uma outra impressão ainda mais forte sobre isso, verso 13 para nós, versículo de número 13, diz o texto: abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Amém, irmãos? Desta forma é que o Senhor Jesus foi atacado ali na cruz, nesta batalha, e este ataque que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário, vem cumprir também uma profecia que o próprio Deus fez ainda lá no Éden. Os irmãos vão se lembrar que quando o homem pecou, transgrediu contra o Senhor vem e tem aquela conversa ali com aquele primeiro casal, o Senhor imola um animal, com a pele daquele animal faz túnicas para cobrir a nudez de Adão e Eva, e aquele animal sacrificado lá na cruz, ele já simbolizava o Cristo, ele já tipificava Jesus, que daria a sua vida pelos pecadores, mas naquele momento lá no Éden, o Senhor fala com o homem e traz uma sentença para o homem, o Senhor fala com a mulher e traz uma sentença, traz um juízo para a mulher, e o Senhor fala também com a serpente, que tinha sido usada por Satanás, e na verdade quando o Senhor fala com a serpente, está falando com o próprio Satanás, e o Senhor diz para ele o seguinte: do ventre da mulher, nascerá aquele, que você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. Amém, irmãos?
Esses ataques que o Senhor Jesus sofreu lá na cruz do Calvário, e eu quero relatar para você aqui, né, pelo menos 7 ataques que Jesus sofreu ali na cruz do Calvário. Estes ataques, ele cumpre aquilo que foi dito pelo Senhor. Jesus foi ferido no seu calcanhar. Satanás conseguiu ferir o Senhor Jesus, mas o final da história nós já sabemos, a sua cabeça foi esmagada. Amém, irmãos? O Senhor trouxe ao meu coração, e eu coloquei aqui, eu quero compartilhar com você, mas eu sei que o próprio Espírito Santo pode abrir a tua mente, pode te iluminar, né, para ir além daquilo que eu vou passar para você. De repente você pode pensar até em outras coisas que aconteceram ali na cruz, que foram ataques de Satanás, nesta batalha espiritual, sempre lembrando os irmãos, é uma batalha espiritual, e uma batalha pela minha alma e pela tua alma. Amém, irmãos? Isso não pode se perder de vista. Porque foi que isso aconteceu? Foi para que o Senhor pudesse ter o controle da alma de todos aqueles que se entregassem a Ele. O primeiro ataque, irmãos, que eu quero mencionar para vocês, numa série de 7, mas aquilo que eu disse, de repente, o próprio Senhor pode abrir a tua mente e te mostrar coisas além daquilo que eu quero lhe falar agora. O primeiro ataque de Satanás contra Jesus, falando aqui do Jesus homem, ali na cruz do Calvário, Jesus foi atacado por nossos pecados. Jesus nunca pecou. Jesus foi concebido sem pecado, nós sabemos disso. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Jesus nasceu sem pecado, Jesus viveu sem pecado durante toda a sua humanidade, mas a palavra de Deus, através do profeta Isaías, nos faz saber que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Aquele que nunca pecou, ele tomou sobre si o pecado de todos nós, o pecado de todos os homens. E o que é interessante, irmãos, que quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus não vai dizer que por conta disso Jesus tornou-se pecador, ou Jesus se fez pecador. É muito interessante o texto, e nós precisamos realmente olhar, e pedir a Deus discernimento, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus se fez pecado. Então o que foi crucificado, irmãos, não foi apenas o pecador, o pecado foi crucificado, o pecado foi para a cruz do Calvário. Mas este foi o primeiro ataque que o Senhor Jesus sofreu, tomou sobre si, levou sobre si o pecado, a iniquidade de toda a humanidade. O segundo ataque sofrido por Jesus, ali na cruz do Calvário, foi que Jesus se enfermou. A palavra de Deus diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas doenças levou sobre si. Jesus se enfermou, ficou doente. Irmãos, preste atenção, são coisas que parecem pequenas, parecem detalhes sem muita importância, mas é sempre bom a gente refletir. O que eu vou dizer para você agora aqui, irmãos, não é falha de nenhum dos evangelistas, não é omissão de nenhum dos evangelistas, mas você nunca vai encontrar dentro da palavra de Deus um momento em que Jesus tivesse ficado doente. Amém, irmãos? Você não vai encontrar. Você não vai encontrar Jesus sendo chamado por alguém, para fazer uma visita, para atender uma necessidade, e alguém dizer, olha, Jesus hoje não pode, porque Jesus está acamado, Jesus está com uma febre alta, não sabemos exatamente o que aconteceu com ele, ou Jesus está com um problema qualquer,
está com uma dor, está com uma enfermidade, está com um problema de rim, deu uma cólica renal em Jesus, e Jesus não pode sair hoje, Irmãos, não existe, e não é que não existe por omissão, porque alguém poderia de repente sugerir o seguinte, se Jesus era homem, Jesus também, ele era sujeito a enfermidades, mas preste atenção, a enfermidade na vida do ser humano é consequência do pecado. Não estou falando necessariamente do seu pecado, do meu pecado, por isso que nós adoecemos. Estou falando do pecado que foi cometido lá no Éden. Mas o pecado que foi cometido lá no Éden não atingiu a Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e Jesus passou a vida sem pecado e, portanto, Jesus jamais adoeceu, a não ser no dia daquela batalha. Naquela batalha, Jesus sentiu todas as enfermidades, naquela batalha, doenças que talvez ainda nem se nominasse, Jesus sentiu ali. Jesus teve câncer, Jesus teve leucemia, Jesus teve surdez, Jesus teve paralisia, Jesus teve problema nos rins, problema no fígado, Jesus teve problema mental, Jesus teve problema... Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando, irmãos? Eu estou falando para você que Jesus adoeceu ali na cruz, naquela batalha, coisa que nunca Jesus tinha sofrido na sua vida enquanto homem. Jesus não teve sequer uma dor de cabeça enquanto homem, mas a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou no seu corpo as nossas doenças, as nossas enfermidades. Esse foi o segundo ataque de Satanás, os touros de Bazã, aqueles que rugiam como leão, o ataque do inferno ali contra Jesus. Primeiro, foi atacado pelos nossos pecados. Segundo, ele foi atacado pelas nossas enfermidades. Um terceiro ataque de Jesus, ele foi atacado, irmãos, pelas autoridades da época, desde o maior até o menor, a começar pelas autoridades religiosas, a começar pelas autoridades do templo, depois a autoridade de governo, o próprio Pilatos, e até mesmo os soldados rasos. Jesus foi atacado por todos, Jesus, ele foi atacado pelo Sinédrio, que era o juízo religioso dos judeus. Jesus foi atacado lá por Pilatos, Jesus foi atacado pelos soldados. Os irmãos conhecem a história, Homens insignificantes, que não eram nada, absolutamente nada, chegava no rosto de Jesus e batia, paf, paf, cuspia em Jesus, cuspia em Jesus. Jesus açoitado por aqueles homens que não eram nada, homens que não eram ninguém, não tinha significância nenhuma, mas Jesus foi cruelmente atacado por estas pessoas. E o que a palavra de Deus vai nos dizer, queridos irmãos, é que em momento algum, como diz o profeta Isaías, como cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque ele estava numa batalha que ele não poderia perder. E essa batalha diz respeito à minha vida e à tua vida. Falamos aqui do terceiro ataque, o ataque das autoridades. Mas também Jesus sofreu um ataque terrível, irmãos, que é o ataque do próprio povo. Aquele povo com quem Jesus conviveu durante os 3 anos e meio do seu ministério. Aquele povo de quem Jesus curou muitos enfermos. Aquele povo a quem Jesus alimentou. Aquele povo, que quando Pilatos colocou a possibilidade de libertar a Jesus e crucificar Barrabás, o povo disse: não, solta Barrabás, um criminoso.
E aí Pilatos pergunta: mas e o que eu faço de Jesus chamado Cristo? De que eu faço de Jesus o Messias de vocês? E o povo dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, preste atenção. Você é um ser humano assim como eu sou um ser humano, não é? Todos nós somos iguais. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções, nós não somos diferentes, nenhum de nós. E uma das coisas mais difíceis para nós, para todos nós, enquanto ser humano, é a ingratidão. É você receber o mal em pagamento do bem que você fez. Você faz o bem e você recebe o mal. Isso é ingratidão. E quando a gente recebe ingratidão de uma pessoa, isso fere, isso machuca. Poxa vida, mas por que isso? Eu só fiz o bem, eu só ajudei. Por que me tratar dessa forma? Por que agir desta forma? Uma pessoa. Mas aqui nós não estamos falando de uma pessoa, irmãos, nós estamos falando de uma multidão. Uma multidão. E eu fico pensando, o que passou nos sentimentos, o que passou nas emoções de Jesus ali naquela cruz. Quem sabe talvez até olhando e vendo ali rostos conhecidos, rostos com quem Jesus esteve presente, quem sabe até na casa de alguém deles, curando ali, quem sabe, um enfermo, quem sabe aqueles rostos ali presentes na multiplicação dos pães e dos peixes, quem sabe alguns deles até presentes lá na transformação da água em vinho em Caná da Galileia, e eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Foram os ataques. Jesus sofreu também, irmãos, além de ser atacado pelos nossos pecados, além de ser atacado pelas nossas enfermidades, além dos ataques das autoridades, além dos ataques do povo que gritava, Jesus sofreu o ataque do próprio ladrão que estava ali na cruz, à sua esquerda. Se tu és o Cristo, se tu és filho de Deus, desce daí, salva a ti e salva a nós também. Quem era ele, irmãos? Quem era ele para escarnecer de Jesus? Mas ele estava ali escarnecendo, só que lembrando sempre, irmãos, que tudo isso que aconteceu, desde o sinédrio até o julgamento de Pilatos, até o povo, as autoridades, os soldados, tudo isso, irmãos, eram os touros de Bazã, ou seja, demônios do inferno, regidos por Satanás, para atacar ao Senhor. Aquele ladrão à esquerda do Senhor foi também usado com este mesmo propósito, de atacar ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque tudo que Satanás queria, tudo que ele precisava, tudo que ele desejava, é que naquela hora Jesus blasfemasse, é que naquela hora Jesus murmurasse, é que naquela hora Jesus perdesse o controle, porque se assim acontecesse, Satanás venceria aquela batalha, e ele seria o dominador por toda a eternidade da minha alma e da tua alma. Mas louvado seja Deus que o nosso Cristo venceu. Amém, irmãos? Louvado seja Deus que o nosso Cristo venceu. E diante do escárnio deste ladrão, Jesus simplesmente se cala. De repente o outro à direita repreende o seu companheiro ali, dizendo: por que você age desta forma? Nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam, mas esse justo nenhum mal fez. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E na hora que Jesus abre a boca, com toda a sua dor, com toda a agonia que Jesus passava ali, a hora que ele abre a sua boca, ele abre a boca para abençoar, e diz para aquele homem: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Amém? Quando Jesus abre a boca, irmãos, não abre a boca para reclamar, não abre a boca para blasfemar, não. Jesus abre a boca mesmo naquela hora tão difícil para abençoar. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus olha para aqueles soldados, tudo aquilo que eles faziam ali, irmãos, e Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus foi atacado, nós estamos já ao final aqui,
pela dor física e emocional, enquanto homem. Já falamos, né? Jesus foi açoitado no seu caminho, né? Desde a fortaleza de Pilatos até chegar no monte chamado Caveira. Jesus foi açoitado muitas vezes. Jesus sentiu dor, o sangue vertia, uma coroa de espinho colocaram sobre a sua cabeça, o sangue vertia. Chegaram ali, naquele monte, deitaram Jesus, e com cravos enormes, cravaram os seus punhos e os seus pés. Jesus foi atacado pela dor física, Jesus foi atacado pela dor emocional, psicológica, o momento mais difícil. E por isso eu volto a repetir, queridos irmãos, eu considero esta a maior batalha de todos os tempos, porque não foi a batalha de Deus contra Satanás, foi a batalha de um homem, suportando dor, suportando escárnio, suportando pressão, suportando absolutamente tudo aquilo que você já conhece através da palavra de Deus. E por último, o ataque sofrido por Jesus, que eu penso, irmãos, que mais lhe tenha afetado, mais tenha mexido com ele, foi ser separado do Pai por conta dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo vai dizer, o versículo 1 do Salmo 22, versículo 1 do Salmo 22, coloca para nós aí. Davi começa o Salmo trazendo a expressão que Jesus usou lá na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Amém, irmãos? Essa foi a maior dor sofrida por Jesus, um dos maiores ataques de Satanás, coisa que Jesus jamais tinha experimentado em toda a eternidade, é estar um minuto sequer separado do Pai. Jesus nunca se separou do Pai, mas aqui o próprio Pai virou as costas para o Senhor Jesus, a ponto de Jesus dizer: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos, quero dizer uma coisa importante. Os acontecimentos que ocorreram neste dia, após esta batalha, Mateus capítulo 27, versículo 50. Mateus 27, 50 diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Outros evangelistas, eles acrescentam ali, dizendo que o Senhor Jesus clamou, o Senhor Jesus bradou e disse: está consumado. E aí Jesus entrega, Jesus rende o seu espírito, e aquilo que parecia a derrota, na verdade esta foi a vitória. Jesus sofreu, Jesus passou sem ter pecado, sem ter murmurado, sem ter reclamado, sem ter blasfemado, e por isso agora então, com grande voz, ele clama ao Senhor, diz: está consumado, e entrega ao Pai o seu Espírito. Veja o que aconteceu, versículo 51. Eis que nesta hora o véu do templo se rasga em dois, de alto a baixo, a terra treme e as pedras se fendem. Amém, irmãos? Não era um homem qualquer que estava ali, irmãos. Não era um homem qualquer que estava ali. Quantos outros homens foram crucificados antes? Eu já ensinei aqui tantas vezes que a pena de cruz, a morte de cruz, era a pena capital infligida pelo Império Romano. Todos aqueles que, de acordo com as leis romanas, eram dignos de morte, da pena de morte, eles morriam por crucificação. Então Jesus não foi o primeiro a ser crucificado, Jesus não foi o único a ser crucificado, tanto é que no próprio dia tinha mais outros dois sendo crucificados, mas nem em nenhum outro tempo aconteceu coisa semelhante. Porque aquele homem que estava lá na cruz, embora ele estava na condição de homem, mas ele não era um homem comum. Quando Jesus expira, entrega ao Pai o seu Espírito,
A palavra de Deus diz que o véu do templo, o véu que separava o homem da presença de Deus, do lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, e ninguém poderia entrar ali, senão apenas o sumo sacerdote, uma única vez no ano. O homem comum não podia entrar naquele lugar, ele era fulminado instantaneamente se ele intentasse entrar no lugar santíssimo. E o próprio sumo sacerdote, entrando apenas uma única vez no ano, a primeira coisa que ele devia fazer para poder entrar ali era oferecer sangue para a sua própria expiação e depois então para a expiação da nação. De outra forma ele morreria. Mas agora, quando Jesus vence, quando Jesus triunfa, a primeira coisa que acontece é que o véu da separação é rasgado de alto a baixo. Amém, irmãos? A terra treme, as pedras se fendem. Verso 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Verso 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Queridos irmãos, quando aconteceu isso antes? Quando que um homem foi crucificado e aconteceram coisas semelhantes a essa? Em momento algum. Verso de número 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém, irmãos? Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: matamos o Filho de Deus. E agora? Matamos o Filho de Deus. Escarnecemos dele, batemos nele, ferimos ele, cuspimos nele, o tornamos vil, mas ele realmente era o Filho de Deus. Realmente ele era o Filho de Deus. A vitória de Cristo foi consumada. O controle da alma do homem já não estava mais nas mãos do diabo. O homem tinha agora oportunidade de se tornar livre. Amém, irmãos? Jesus venceu a batalha, a maior batalha de todos os tempos. E qual é a consequência? Qual é o resultado final disso? Hebreus capítulo 2, versículo de número 9. Nós já estamos encerrando. Hebreus 2, 9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porém, vemos coroado de glória. Amém, irmãos? Aqui não tem derrota, aqui não tem perda. Jesus não perdeu, Jesus triunfou, por isso ele foi coroado de glória. Versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus tornou-se o príncipe da nossa salvação. Jesus tornou-se o príncipe da salvação de todos aqueles que creem, de todos aqueles que se entregam a Ele. Versículo 11, para concluir. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Você sabe quem que morreu lá na cruz, irmãos? Quem morreu por nós lá, quem enfrentou essa batalha, foi um irmão nosso. Alguém que era Deus e que sempre foi Deus e continua sendo Deus, mas decidiu formar-se, tornar-se homem para ser um irmão nosso. Foi um irmão seu.
foi um irmão meu que morreu lá na cruz por mim, por você. Irmãos, quando o Senhor me trouxe essa palavra ao coração hoje pela manhã, me veio à mente, né, algo que nós conhecemos muito bem, que de repente talvez alguém aqui até já tenha vivido essa experiência ou não, né? Eu particularmente nunca vivi essa experiência, mas nós sabemos bem disso. Às vezes numa família tem alguém ali que está enfermo, né? Está doente, está com um problema nos rins, e de repente aquele rim já não tem mais recuperação, e o médico diz o seguinte: olha, você precisa de um transplante, né? Você precisa de um doador, alguém que lhe doe um rim para você poder continuar a sua vida. E de repente dentro daquela casa, daquela família, tem um irmão, alguém, né, que seja compatível, e ele vai e faz a doação daquele rim, para poder salvar a vida do seu irmão. Tem alguém, de repente, numa família que teve problema de leucemia, e de repente o médico diz: olha, precisa de um transplante de medula, e precisa de alguém que seja compatível, e alguém vai, de repente um irmão, alguém da família, ou fora da família, não sei, vai e faz a doação, e faz aquele transplante. E por que é que aquilo é feito, irmãos? Aquilo é feito para salvar aquela vida, para salvar aquela vida. E aí me vem ao coração o seguinte, irmãos, não sei se tem alguém aqui em situação semelhante àquilo que o pastor está dizendo, permita a Deus que não, permita que você nunca venha precisar passar por isso, nem para receber e nem para doar, mas isso é coisa que é comum, isso é coisa que acontece. Mas eu fico pensando o seguinte, irmãos, aquele que recebeu a doação daquele órgão, a gratidão que ele tem pela pessoa que doou aquele rim, pela pessoa que doou aquela medula, ou seja lá o que for, a gratidão, eu estou vivo porque o meu irmão fez isso por mim, eu estou vivo porque o meu irmão foi lá na cruz por mim. Jesus não doou um rim, Jesus não doou a medula, viu? Jesus não doou o pulmão, Jesus não doou o coração, Jesus entregou a vida. Jesus entregou a vida. Amém, irmãos? E aí quando eu penso nisso, irmãos, uma coisa assim que fica difícil dentro de mim, imaginar como é que ainda as pessoas conseguem rejeitar Jesus. Não tinha e não tem outro meio de salvação senão através de Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, diz a palavra, senão através de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outra porta para se entrar, senão através de Jesus. E ainda as pessoas, queridos irmãos, endurecem os seus corações, e não conseguem reconhecer aquilo que o próprio Deus fez, tornando-se homem para que fosse um irmão conosco. Eu quero salvar os meus irmãos. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que doar? Você tem que doar a própria vida. Então aqui está a minha vida sem pecado para a salvação dos meus irmãos. Foi isso que Jesus Cristo fez. Amém, irmãos? Foi isso que Jesus Cristo fez. Coloque-se de pé no teu lugar. Você consegue entender isso? Eu gostaria de perguntar, eu fiz essa pergunta ao início, e eu quero perguntar agora também, sem nenhum constrangimento, de forma alguma, mas entendendo, irmãos, que aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz, esta batalha, a maior batalha de todos os tempos, foi para a salvação do homem, Quando eu perguntei ao início da mensagem, quem estava aqui conosco, que ainda não é um cristão evangélico, nós tivemos 2 pessoas que levantaram as suas mãos, e eu quero dizer aquilo que eu sempre gosto de ensinar também,
que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus, diferente de todos os outros seres criados. Até porque toda a criação foi feita pelo poder da palavra. Só o homem foi criado pelas mãos de Deus. Já começa a ser diferenciado por aí. Amém, irmãos? Deus disse: haja luz e houve luz. Deus diz: haja separação entre luz e trevas, haja separação entre águas e a porção seca, que a terra dê agora árvores frutíferas, todo tipo de vegetação, que o mar dê os peixes, os animais marinhos, que os céus agora, que o firmamento dê as aves dos céus e assim por diante. Tudo pelo poder da palavra. Mas o homem não. O homem, Deus toma do pó da terra, faz ali um boneco, sopra sobre ele o espírito de vida, fôlego de vida, o homem torna-se alma vivente. A imagem e semelhança de Deus, dotados de duas coisas que nenhum outro ser no universo tem aquilo que o homem possui, aquilo que Deus deu. Primeiro, a inteligência. A inteligência. Talvez alguém possa dizer: pastor, mas tem animais inteligentes. Não ao nível do homem. Amém, irmãos? Ao nível da inteligência do homem é só o homem. Pode até existir algum nível de inteligência em alguns animais, mas a inteligência do homem é única. E por que é que Deus dotou o homem da inteligência? Para que o homem tivesse o poder de discernir, saber separar entre o que é bom, o que é mal, entre o que é certo, o que é errado, enfim, ter um poder de julgamento, através da sua inteligência, ele vai discernir. E o segundo elemento que Deus dá ao homem, que é exclusivo do homem, é o livre-arbítrio. Amém, irmãos? E o que é o livre-arbítrio? É o poder e a capacidade de decidir. Enquanto a inteligência foi dada para discernir, o livre-arbítrio foi dado para decidir. E Deus respeita a inteligência e o livre-arbítrio que Ele deu ao homem. Mas eu quero ser direto, até porque houve a manifestação de duas pessoas apenas ao início dessa mensagem. E vocês têm a inteligência para discernir e o livre-arbítrio para decidir. Eu gostaria de perguntar, vocês que levantaram as mãos, dizendo que ainda não é um cristão evangélico, entendendo que só Jesus é o caminho da salvação. Não há salvação senão através de Jesus. Eu gostaria de perguntar se vocês desejam esta salvação. Se você deseja a salvação que vem deste Cristo, desta batalha que foi travada, se você desejar, eu quero só que você manifeste levantando a sua mão. É apenas isso que eu quero. Nós temos ali o jovem que levanta a sua mão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós temos a nossa querida irmã. São apenas duas pessoas aqui que se manifestaram como não evangélicas, mas que expressam no levantar da sua mão o desejo da salvação. Eu gostaria de pedir a gentileza, sem nenhum constrangimento, sai do teu lugar, vem aqui à frente, vem aqui, querida irmã, em nome de Jesus. Alexandre, acompanhe a sua mãe até aqui, vem aqui. Eu olhei, falei: não é, cadê a Paula? A Paula está ali também, eu louvo a Deus. Muito bem, Rebeca, muito bem. Aqui está, fala para mim o teu nome. André. Aqui está a Rebeca, que é a namorada do André. Fala o teu nome, querida irmã. Irmã Rita, que é a mãe do Alexandre. Então são as duas pessoas que entenderam o plano da salvação. O plano da salvação é Jesus. Essa mensagem eu preguei hoje pela manhã. E pela manhã 4 almas vieram aqui. Então hoje são 6 pessoas que se rendem ao Senhor, que entregam as suas vidas, que entregam os seus corações ao Senhor Jesus. Porque a batalha lá na cruz foi a batalha pela tua alma. Teu nome? André.
A batalha lá na cruz foi a batalha pela tua alma. Irmã Rita, a batalha lá na cruz foi a batalha pela tua alma. E Jesus Cristo venceu, e Jesus Cristo triunfou. E Satanás já não tem mais controle sobre a vida de vocês. Amém, irmãos? Já não tem mais controle. Já não tem mais controle. A partir de agora, a partir deste momento, segundo as Escrituras Sagradas, a palavra inerrante do nosso Deus diz que os seus pecados são perdoados. As vestes espirituais, que nós não podemos enxergar com os nossos olhos naturais, mas que nos cobrem, a palavra do Senhor diz que a partir de agora, pelo sangue de Cristo, dessa batalha lá na cruz do Calvário, elas são embranquecidas agora, como a branca lã, como a pura neve. Amém? Eu quero orar por vocês. Quero orar por vocês. Vocês não estão aqui por convencimento do pastor, mas vocês estão aqui porque o Espírito Santo de Deus tocou no coração de vocês. E este Espírito Santo que tocou no coração de vocês, ele começa hoje esta boa obra e ele vai completá-la até o dia do Senhor. Amém? Estenda as mãos, chega um pouquinho mais próximo do altar aqui. Estenda as mãos, igreja. Vamos orar por eles, vamos agradecer a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que o céu está em festa agora. Eu tenho certeza, irmãos, que lá no inferno o Satanás está perguntando, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Por que deixaram a Rita aí na igreja? Por que deixaram o André? Por que deixaram o André aí na igreja? Não era para ter deixado o André aí na igreja. O céu está fazendo festa, o inferno está batendo a cabeça e nós estamos felizes. Estenda as tuas mãos aqui à frente. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor triunfou lá na cruz do Calvário, e o Senhor mais uma vez triunfou aqui nesta noite, Pai. O Senhor triunfou através do teu Espírito Santo, querido Deus, porque Satanás com todas as suas hostes malignas não conseguiram, Senhor, prender o André, segurar o André, Senhor, segurar a irmã Rita, Senhor, mas eles vieram para ouvir a tua palavra, e a tua palavra poderosa, Senhor, fez a obra e começa a fazer a obra hoje no coração desses teus filhos, queridos irmãos. Senhor, que todos os seus pecados lhes sejam perdoados, Pai, que as suas vestiduras sejam embranquecidas pelo sangue de Jesus, e que o nome deste teu filho e desta tua filha, Senhor, se escreva agora no livro da vida, Pai, porque eles expressaram, Senhor, o desejo da salvação. Obrigado, Deus, pela tua obra do teu Espírito Santo nesta noite, em o nome de Jesus. Permaneçam ainda aqui, André, irmã Rita. Eu gostaria que a Malu me ajudasse. Coloque para mim lá, Malu, por gentileza, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Vamos ver o que diz esse texto. A palavra de Deus diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eles manifestaram, expressaram, levantando a sua mão, dizendo que desejavam a salvação. Então eu gostaria que você, Malu, volte para mim no versículo 9. E eu quero agora pedir ao André e à irmã Rita, vocês vão repetir comigo estas palavras agora. Coisa rápida. Diga, Senhor Deus e Pai, com a minha boca eu confesso que o Senhor ressuscitou dos mortos. Com a minha boca eu te confesso que o Senhor Jesus, a partir de hoje, é o Senhor da minha vida, e no meu coração eu creio que o Senhor está assentado à direita de Deus Pai, e por mim intercede dia e noite. Amém? Se com a tua boca confessares o senhorio do Senhor Jesus, e se no teu coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos, verdadeiramente serás salvo. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão
para a salvação. Se Jesus voltar nesta noite, André, se Jesus voltar nesta noite, irmã Rita, vocês são salvos, o nome de vocês estão escrito no livro da vida, e os céus está em festa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.